Sonho, por Dumit Dudman, em 30 de abril de 2004. A verdade da palavra de Deus será como lâmpada na escuridão. Sonhei que estava na base de uma montanha alta, com uma bela cachoeira descendo pelo centro. À medida que a água descia a montanha, em certos intervalos havia poças de coleta, onde a água se acumulava. O transbordamento continuava sua jornada descendo a encosta da montanha. Um grande número de pessoas estava no pé da montanha, ajoelhando-se ao lado da piscina mais baixa, bebendo a água. Quando olhei para a encosta da montanha, havia mais pessoas nas outras piscinas de coleta, mas à medida que a elevação aumentava, cada vez menos pessoas podiam ser vistas. Enquanto eu observava a cena e imaginando o que isso significava, notei um homem vestido de branco ao meu lado, com as mãos atrás das costas. Era o mesmo homem que eu sonhei em sonhos anteriores. Ele estava olhando a montanha e a água corrente tão intensamente quanto eu. Finalmente, olhei para ele e perguntei: "O que isso significa?" "Eu não entendo." "É a resposta para a sua pergunta," ele respondeu. Antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, ele começou a andar, virou a cabeça e disse: "Ande comigo." Caminhamos até a primeira piscina de água e fizemos o nosso caminho através da multidão, até estarmos na beira. As pessoas ainda estavam pegando a água e bebendo com fome e sede. "Prove," disse o homem, apontando para a água. Parecia limpa, mas quando peguei um punhado e o coloquei nos lábios, notei que tinha um gosto de terra. Eu estremeci, o homem sorriu e ele continuou subindo a encosta da montanha. Era um caminho áspero e pedregoso, e embora o homem parecesse não ter dificuldade em subir, tropecei algumas vezes, escorreguei em algumas pedras, mas consegui acompanhar o ritmo. No meio da montanha, paramos em outra piscina. Havia menos pessoas lá do que na parte inferior, por isso era mais fácil chegarmos ao limite. "Prove," disse o homem. Fiz como antes e peguei um pouco de água com a mão em concha, levei aos lábios e provei. Embora tivesse um sabor muito melhor do que a piscina anterior, ainda havia um sabor amargo. Continuamos a subir a montanha, até que finalmente alcançamos o topo. O que havia sido obscurecido pela distância antes agora estava muito claro para mim. No topo não havia piscina de coleta, mas uma torrente constante de água que saía da própria montanha. A correnteza da água era tão poderosa que ao sair da montanha não se podia deixar de ser borrifada se estivessem perto dela. Os que estavam no topo, em número muito menor do que os do fundo, já estavam molhados e em alguns minutos eu também estava completamente encharcado. "Prove," o homem finalmente disse depois que nos levantamos e observamos a beleza da primavera por algum tempo. A água era diferente de tudo que eu já provei. Era fria e fresca. A minha sede foi saciada depois de alguns goles. Embora fosse uma visão bonita de se ver, eu ainda estava confuso e depois de algum tempo perguntei ao homem: "O que isso significa?" "Você orou ao Pai e perguntou o que deveria falar. É a resposta para a sua oração."
Esta primavera é a palavra de Deus, quando na sua fonte é pura e dá vida, mas enquanto os homens continuam a distorcer e interpretar e diluírem, perde sua essência, fica amarga. Fale a verdade da sua palavra, e a sede dos que escutam serão saciadas. Qual era o significado daqueles no fundo da montanha? Eu perguntei. São aqueles que se contentam com meias verdades. Muitos sabem que a água mais limpa é encontrada no topo da montanha, mas optam por não se esforçarem. É uma escalada difícil e para conhecer a verdade é preciso ser diligente em conhecer a palavra. A diferença entre os que estão na base da montanha e os que estão aqui, nutrindo-se com a pura verdade de Deus, é insignificante para o olho humano. Enquanto o dia permanece, aos olhos dos homens são todos iguais, mas o dia não permanecerá para sempre. Enquanto o homem pronunciar essas palavras, o que havia apenas um instante antes era céu azul e ensolarado. Empalideceu e depois escureceu. Em um instante houve escuridão, até onde os olhos podiam ver. Agora veja a diferença, disse o homem. Enquanto olhava, entendi que ele quis dizer. A base da montanha estava envolvida na escuridão. Não se via nenhum lampejo de luz, mas os que estavam no topo da montanha começaram a brilhar com um brilho interior que lhes permitia ver claramente o caminho diante deles. O homem que estava ao meu lado brilhou mais do que todos nós. Somente a pura verdade da palavra de Deus será como uma âncora na tempestade e como uma lâmpada na escuridão, disse o homem. Todo o resto desaparecerá no nada. Para os dias vindouros são dias sombrios, cheios de turbulência e grande angústia. Mesmo nessa terra em que o Pai demonstrou tanta misericórdia, logo chegará o dia em que seu destino surpreenderá o mundo. Seja usado como servo da palavra e da verdade e trabalhe enquanto você ainda pode receber, sua recompensa será completa. E o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E venha quem tem sede, e quem quiser, tome livremente a água da vida. Com amor em Cristo. Apocalipse 22, 17.